Pessoal, nós finalizamos no vídeo passado tratando da questão do prazo da ação rescisória. Todas as nuances relacionadas à contagem desse prazo, à quantidade desse prazo, qual é a regra geral, qual é a exceção que existe no ordenamento jurídico brasileiro que é tido como constitucional, né? E agora nós vamos passar a tratar das hipóteses de cabimento e do procedimento, certo? Essa parte agora que nós vamos começar a estudar é uma parte mais, digamos assim, mais de letra de lei, mais dogmática, que não vai abrir tanto para interpretações, tá certo? Então, por conta disso, eu peço que vocês abram o Código de Processo Civil para que vocês acompanhem durante aqui a aula o que a gente vai falar a partir de agora, tá certo? Nós vamos começar agora analisando as hipóteses de cabimento de ação rescisória. Nós vimos quem pode ingressar com ação rescisória, contra quem se pode ingressar, a competência, né? O que é ação rescisória, nós já estudamos tudo isso, mas efetivamente quais são os casos, quais são as hipóteses que sejam a propositura dessa demanda, desse tipo de demanda de rescindente, demanda rescindenda, certo? As hipóteses de cabimento de ação rescisória, elas estão previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. E aí nós vamos passar a analisar uma por uma dessas hipóteses. A primeira hipótese de cabimento de ação rescisória é prevista no inciso 1º, dizendo que a decisão de mérito, né? Vocês lembram que nos primeiros vídeos nós falamos que, por excelência, a ação rescisória cabe contra a decisão de mérito, né? A decisão rescindente é uma decisão de mérito. Em alguns casos, como nós veremos também agora, reforçando, também será cabível a ação rescisória contra decisões não meritórias. Nós vamos ver que casos são esses. Nós já vimos nos primeiros vídeos e vamos reforçar agora, certo? Então, o artigo 966 diz: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Primeiro caso, quando se verificar que foi proferida a decisão por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. E aí, obrigatoriamente, o Código de Processo Civil nos remete ao Código Penal. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz expressamente que a decisão, ela vai ser rescindida se comprovar que ela foi proferida com base em concussão, prevaricação ou corrupção do juiz. E todas essas expressões, elas se remetem a tipos penais previstos no Código Penal brasileiro. E aí, o que é prevaricação, concussão e corrupção? Não sei se vocês já estudaram isso em direito penal, que são os crimes, né, contra a administração pública, cometidos por funcionário público. E aí tem a qualificação do funcionário, tudo direitinho no Código Penal. E nos artigos 316, 317 e 319, nós encontramos essas figuras penais previstas pelo Código de Processo Civil nesse primeiro caso de cabimento de ação rescisória. E aí, o que é efetivamente a concussão? A concussão está prevista no artigo 316 do Código Penal, que prevê que concussão é exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que podemos ver com concussão? Concussão é quando o funcionário público ele obriga que aquele particular, que aquela pessoa lhe dê uma vantagem indevida, e a exigência dessa vantagem indevida decorre exatamente do exercício daquela função. Então, no caso previsto no Código de Processo Civil, a concussão aí vai acontecer quando o juiz, né, o magistrado que proferiu a decisão que quer rescindir, ele exige da parte que ela lhe dê uma vantagem devida, ou dinheiro, ou presentes, ou algum tipo de vantagem mesmo que não seja pecuniária, qualquer tipo de vantagem que for exigida pelo juiz para as partes, ela vai se caracterizar aí a concussão, certo? E essa exigência tem que ser baseada efetivamente na função exercida por aquele juiz, ou seja, o juiz tem que dizer para a parte, você vai ter que me dar, sei lá,
R$ 40.000 para eu dar a decisão favorável à sua pretensão. Então, ele está exigindo efetivamente essa vantagem para efetivamente exercer a função que ele está incumbido, que é decidir a demanda. Por outro lado, nós temos a corrupção passiva, que é prevista no artigo 317 do Código Penal. A corrupção passiva diz que ela vai acontecer quando o funcionário público solicitar, receber, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, certo? A pena aí é de reclusão também de 2 a 12 anos e multa. Então, diferentemente da concussão, em que o funcionário público ele exige que o particular efetivamente lhe dê aquela vantagem devida, na corrupção passiva o funcionário público não vai exigir, ele vai solicitar, vai pedir ou vai receber. Mesmo que ele não peça, se ele receber também, está cometendo corrupção passiva, certo? Essa é a diferença entre concussão e corrupção passiva. Na concussão, o magistrado ele exige que a parte lhe dê aquela vantagem para poder julgar daquela forma. Na corrupção, ele solicita, ele pede, ou então ele não pede, mas a parte oferece e ele aceita uma vantagem indevida para que ele julgue a causa de determinada forma. E a prevaricação, prevista no artigo 319 do Código Penal, prevê que ela acontecerá quando o funcionário público retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E aí a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí nós vemos que a prevaricação tem uma pena bem inferior, da concussão e da corrupção passiva, e por um motivo bem simples. Porque na prevaricação, o juiz ou o funcionário público, lato sensu, não está aí querendo obter uma vantagem indevida. Ele não está efetivamente querendo receber dinheiro ou algum tipo de benefício. Mas ele faz o ato ilícito, comete o ato ilícito, por fins de interesse ou sentimento pessoal. Porque, digamos, a parte é amiga dele, uma das partes é amiga dele, e aí ele não se declara efetivamente suspeito para julgar aquela demanda, E aí julga efetivamente a demanda contra o dispositivo legal ou retarda ato de ofício. Aí vocês têm que entender a diferença tênue que existe efetivamente entre o cometimento desse crime de prevaricação e efetivamente um caso de suspeição. E aí vamos entender qual é a diferença que pode existir. Nós vimos que efetivamente quando o juiz ele incorre um caso de impedimento ou suspeição, ele mesmo tem a obrigação de se declarar impedido ou suspeito e se afastar da demanda e remeter a demanda para outro juiz. Se isso não acontecer, no caso de impedimento, efetivamente a parte pode alegar em qualquer grau de jurisdição, certo? E efetivamente afastar o juiz e tornar nulas as decisões que foram proferidas por ele, certo? E aí, quando se trata de suspeição, efetivamente tem que ser alegado no primeiro momento que a parte puder falar nos autos, senão vai precluir. E quais são os casos de impedimento ou suspeição? Que acho que vocês já estudaram em processo civil 2, eu acredito, ou processo civil 1. Os casos de impedimento eles estão previstos no artigo 144 do Código de Processo Civil. E aí são efetivamente casos mais graves, que prevê justamente quando o juiz ele interveio como mandatário da parte, ou interveio como perito, como membro do Ministério Público, ou foi testemunha, deu algum depoimento como testemunha. Então ele participou ativamente do processo de alguma forma e depois se apresentou diante do processo como juiz que iria julgá-lo. Outro caso de impedimento é quando ele também já conheceu do processo em outro grau de jurisdição, ou seja, ele proferiu a sentença no primeiro grau e depois foi promovido para desembargador, chega no tribunal, se apresenta aquele mesmo processo para ele julgar agora em grau de recurso. Então ele também vai ser impedido porque ele já tem efetivamente uma noção,
já tem as razões dele formadas anteriormente. E aí tem vários outros casos, efetivamente, de impedimento. E a suspeição, ela está prevista no artigo 145 do Código de Processo Civil, e um dos casos de suspeição é justamente quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. E aí a gente volta para a discussão da gente entre suspeição e prevaricação. O fato do juiz ser amigo de uma das partes ou inimigo de uma das partes não gera por si só uma presunção absoluta, né, de dizer que o juiz ele vai julgar efetivamente ajudando uma parte e prejudicando outra. Pode ser que efetivamente se apresente um processo perante aquele juiz, que uma das partes tenha amizade com o juiz, mas mesmo assim ele tenha um julgamento imparcial. É difícil, mas é possível, né? Para que se mostre que ele não foi imparcial, tem que se provar. Então, dentro dessa conjuntura, não se vislumbra aí o cometimento de um crime de prevaricação. Mas existiu a suspeição, não foi alegada em momento oportuno pela parte, e aí precluiu o direito da parte discutir a suspeição do juiz. Diferentemente, é no caso em que efetivamente o juiz é amigo íntimo de uma das partes ou inimigo de uma das partes, né? E aí, sendo amigo de uma das partes, ele vai dizer, não, poxa, eu sou amigo de fulano, que é autor da demanda, ou, digamos, é o réu da demanda, e aí eu vou retardar o andamento desse processo para que, efetivamente, meu amigo, que é o réu, que pode ser condenado, não venha sofrer essa condenação nem tão cedo, ou então ver se aí prescreve alguma coisa dentro do processo e tal. E aí você vislumbra que, efetivamente, o juiz ele retardou o ato de ofício, ele retardou o andamento do processo, né? E se consegue provar que foi proposital, ou então que ele se omitiu de alguma coisa, ou praticou um ato contra uma disposição legal. E nesses casos, comprovando que ele fez isso porque tinha um sentimento por uma das partes, era amigo de alguma das partes, enfim, tinha algum parentesco que as pessoas não sabiam, era primo. Aí, quando se comprova que ele efetivamente cometeu esse ato ilícito de retardar um ato de ofício ou de efetivamente praticar um ato contra uma disposição legal, aí sim, ele vai ter praticado um crime e se poderá rescindir efetivamente a decisão que está se discutindo, certo? E aí, curiosidades, né, e informações sobre esse inciso 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil. Primeiro caso, não precisa haver condenação do juiz nesses crimes previstos no Código Penal para que se possa rescindir a decisão com base nesse inciso. Ou seja, não é preciso que efetivamente se comprove num processo penal que o juiz cometeu esses crimes, né, para que seja rescindida a decisão no processo civil, certo? Não precisa sequer existir um processo penal investigando esses crimes. Basta que seja comprovada a efetiva realização do crime na área civil. Outra observação: se existiu já um processo penal que investigou ou investiga esses crimes, pode acontecer duas coisas. Primeiro, se a ação penal está em curso, o procedimento civil ele pode ser suspenso até ulterior decisão no processo penal durante o prazo previsto no Código de Processo Civil, ou então pode continuar seu curso normal. E no caso de já ter havido uma decisão no processo penal, aí sim, pode ser que vincule a decisão do processo civil. Ou seja, em que casos a decisão do processo penal vai vincular a decisão do processo civil? Primeiro, se a decisão for condenatória, se a decisão é efetivamente do processo penal verificar que aquele juiz cometeu prevaricação, corrupção passiva ou concussão, efetivamente esses dados têm que ser levados para o processo civil e ser aplicado para rescindir a decisão. Não há discussão quanto a isso, porque já ficou configurado o cometimento do crime. Agora, se foi uma decisão de absolvição, deve-se verificar primeiro qual foi o tipo de absolvição que foi gerado naquele processo penal. Em regra, as decisões de absolvição do processo penal, elas não influenciam nas decisões do processo civil, exceto em dois casos. Quando no processo penal se verifica que se nega a autoria, efetivamente não foi aquela pessoa que cometeu aquele crime, ou se nega a realização do fato, ou seja,
aquele fato não aconteceu. Se existir absolvição por esses dois motivos, por algum desses dois motivos, aí efetivamente essa decisão de absolvição, ela vai ser trazida obrigatoriamente para ser observada no processo civil, certo? Então, com isso, a gente termina nossa conversa sobre o inciso 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil. A segunda hipótese de cabimento de ação rescisória é quando a decisão ela for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente. E aí nós já vimos, né, quando conversamos anteriormente, os casos de impedimento, que estão previstos no Código de Processo Civil. Nós vimos alguns deles aqui, né? E os casos de impedimento estão previstos no artigo 144 do Código de Processo Civil. Deem uma lida nesse artigo do Código de Processo Civil para vocês identificarem quais são os casos de impedimento. Vocês já estudaram que os casos de impedimento é matéria de ordem pública, que pode ser alegada em qualquer grau ou instância de jurisdição, e efetivamente tem que ser anulados os atos que foram proferidos por aquele juiz impedido. E por conta disso, se tem entendimento, obviamente, que quando a decisão é proferida por um juiz impedido, ela pode ser rescindida, certo? A previsão também do inciso 2º é que se for uma decisão proferida por um juiz absolutamente incompetente. E aí vocês também já estudaram os casos de competência absoluta, né? São aquelas competências em razão da matéria, em relação a ações de matéria trabalhista, não pode ser, obviamente, julgado por um juízo comum, e tantas outras matérias de direito de criança e adolescente, que tem a vara específica, se não for vara única na comarca. Então, as competências absolutas é a competência em relação à matéria, em questão de direito trabalhista, direito penal, em relação à pessoa, que é justamente o que a gente estava falando, em razões da pessoa, da criança, do adolescente, que tem a vara especializada, e também a competência por razões funcionais, certo? Então, são esses 3 tipos de competência absoluta que temos, em razão da matéria, em razão da pessoa e por critério funcional, que aí são aquelas competências previstas em legislações, como temos também na Constituição Federal, as competências funcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça. Então, se uma demanda for julgada por um juízo absolutamente incompetente, pode-se requerer também a rescisão daquela decisão. O inciso 3º do artigo 966 traz que a decisão pode ser rescindida se ela resultar de dolo, coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. E aí nós já falamos um pouquinho sobre esse inciso quando tratamos da legitimação, né? Tanto ativa como passiva da ação rescisória. Nós vimos que nesse caso, efetivamente, se houver dolo, se houver coação da parte autora contra a parte que foi vencida para efetivamente conseguir aquela decisão favorável, ou se houver colusão entre as partes, né? Ou uma simulação para que se burle a lei, se fraude a lei para chegar a uma determinada decisão, sendo isso comprovado por um terceiro que foi prejudicado, né? Porque, pensem, se as próprias partes entrarem em colusão, né, em acordo para fraudar a lei, efetivamente elas não vão procurar o juízo para rescindir aquela demanda. A ação rescisória, nesses casos, será proposta por um terceiro que foi prejudicado por essa colusão, essa simulação. Então, verificaremos aí que pode existir, efetivamente, nos polos da ação rescisória, um terceiro que não participou da ação originária. O inciso 4º diz que a decisão de mérito pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada. E aí nos casos em que já existe uma demanda que julgou aquele determinada pretensão, fez coisa julgada material e processual, e aí a parte espera passar uns anos e entra novamente com aquela demanda, discutindo aquela mesma pretensão. E o juiz que julgou essa segunda demanda não é o mesmo juiz que julgou a primeira e acaba proferindo decisão no processo. Sei lá, o réu é revel, acontece alguma coisa e vem uma nova decisão. E aí, quando se vai executar essa segunda decisão em relação àquela mesma pretensão,
Aí, nessa hora, o executado disse, não, já foi decidido isso em outra demanda. E aí, comprova, entra com ação rescisória, comprova efetivamente que já houve uma decisão sobre aquela mesma pretensão, que está sob uma da coisa julgada material e formal, né? E aí consegue rescindir aquela decisão judicial que ofendeu efetivamente essa coisa julgada. O inciso 5, ou 5º, diz que pode ser rescindida a decisão de mérito que violar manifestamente uma norma jurídica. E aí por razões óbvias, né? Que estamos num Estado democrático de direito, em que as normas efetivamente devem ser verificadas e respeitadas. E se uma decisão judicial ela fere uma norma jurídica, efetivamente ela pode ser rescindida. O inciso 6º é a hipótese de cabimento em que a decisão for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrado na própria ação rescisória. Então, é o caso em que a decisão ela se fundou numa prova que é falsa. E essa falsidade é comprovada ou numa ação penal ou na própria ação rescisória, certo? O inciso 7º fala da decisão que obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável. Então, aí é o caso da prova nova, que nós já conversamos em vídeos anteriores. E aí, quando o autor da ação rescisória tiver em suas mãos essa prova nova, essa prova é nova para o processo, certo? Porque não foi utilizada no processo originário, mas ela já existia, só que ela foi ignorada, ou seja, não tinha como aquela parte ter conhecimento ou ciência que aquela prova existia e não pôde fazer uso dela em um momento oportuno. E tem que comprovar que aquela prova por si só é capaz de modificar a decisão e dar uma decisão favorável ao autor da ação rescisória, certo? No inciso 8º, é a hipótese quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Verificamos aí efetivamente quando houver um erro de fato, ou seja, o juiz, na análise do processo, interpretou de uma forma incorreta os fatos que foram narrados no processo judicial e, com base nisso, nesse erro de entendimento do fato, o juiz proferiu uma decisão injusta. Porque se ele tivesse efetivamente compreendido da forma correta como os fatos aconteceram, ele teria dado efetivamente uma decisão diferente. Então, essa decisão, essa ação rescisória, por erro de fato, é justamente para conseguir trazer justiça à decisão judicial, certo? E aí, no artigo 966, passadas essas hipóteses de cabimento previstas nos incisos, nós temos vários parágrafos que vêm tratar ou explicar esses incisos e essas hipóteses de cabimento, que aí peço que vocês acompanhem aí a leitura para a gente poder fazer a explanação, a explicação, certo? O parágrafo 1º do artigo 966 diz que haverá erro de fato, e aí ele vai explicar essa última hipótese de cabimento, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. E aí nós verificamos o que é que vai ensejar a proposição da ação rescisória com relação a erro de fato. Quando o juiz considerar que ocorreu um fato que inexiste, aquele fato não existiu, mas o juiz considerou que ele existia, certo? E se comprova que o fato nunca existiu. Ou quando considerar inexistente o fato que aconteceu. Nesses casos, comprovado isso, efetivamente, a parte pode conseguir a anulação, né? A rescisão daquela decisão judicial. E aí o parágrafo 2º vem dizer: nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado, que embora não seja de mérito, aí nós entramos efetivamente na exceção. A regra é
A ação rescisória rescinde decisões de mérito, exceto nesses casos previstos no parágrafo 2º, em que a decisão, mesmo não sendo de mérito, ela pode ser rescindida por ação rescisória. E que casos são esses? São os casos em que a decisão impeça nova propositura de demanda, né? Aqueles casos que nós já vimos nas aulas, nos vídeos anteriores de ação rescisória, que são os casos em que ocorreu, por exemplo, aquele caso em que o autor teria perdido por 3 vezes o direito de dar andamento ao processo por sua omissão, né? Que nós já vimos, é a perempção. Vocês já estudaram isso, acredito que em processo civil 1 ou 2, que a perempção ocorre quando o autor efetivamente ele dá entrada nos processos e efetivamente não dá andamento e acaba sendo extinto o processo sem resolução de mérito por desídia da parte, certo? E aí, se isso acontecer por mais de 3 vezes, se acontecer por 3 vezes, ele não acontece a 4ª, porque como ocorreu a perempção, o autor não pode mais propor aquela demanda com aquela mesma pretensão contra aquele mesmo réu. Então, nesse caso, não é uma decisão de mérito, mas é uma decisão que vai impedir a propositura de nova demanda. Então, nós já conversamos sobre isso nas aulas passadas, nos vídeos passados, mas só para reforçar. O segundo caso, em que pode ser rescindida uma decisão que não seja de mérito, é quando a decisão impedir a admissibilidade do recurso correspondente, certo? Quando for uma decisão efetivamente de inadmissibilidade recursal, tá certo? O parágrafo 3º diz que a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. E nós já conversamos sobre isso quando tratamos de ação rescisória parcial nos vídeos anteriores. O parágrafo 4º diz que os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. E aí, nós verificamos que isso daí são os atos de disposição de direitos em que ocorreu, efetivamente, um acordo entre as partes durante o procedimento originário. E aí nós vimos que é possível, efetivamente, a ação rescisória nos casos em que se comprove colusão entre as partes, simulação entre as partes. Então, obviamente, é possível se anular os atos praticados no processo originário, mesmo que eles tenham partido de atos de disposição de direitos entre as partes, como ocorre, por exemplo, no negócio jurídico processual, previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil. O parágrafo 5º fala que cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º, que aí é o inciso sobre a violação manifesta de uma norma jurídica, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Aí nós podemos perceber o quê? O inciso 5º, ele fala expressamente que cabe ação rescisória contra decisão que violar manifestamente norma jurídica. E aí nós estamos falando de texto legal, né? Norma jurídica é justamente o texto legal e a interpretação daquele texto. E aí, esse parágrafo 4º, o parágrafo 5º, ele vem nos dizer o seguinte, que não obstante esteja expressamente dizendo no caput que caberá ação rescisória contra decisão que viole manifestamente a norma jurídica, também será cabível, nessa mesma hipótese, quando a decisão ela for contrária manifestamente a uma decisão, a uma súmula ou a um acórdão do tribunal proferido em julgados de casos repetitivos, certo? Vai se aplicar também esse caso de violação à norma jurídica, a violação à súmula ou acórdão julgado com base em casos repetitivos, em que não se comprove naquele processo originário o distinguish, vocês estudaram isso precedente, a diferenciação entre aquele caso concreto que está se discutindo e aquele caso paradigma do acórdão ou da súmula de demanda repetitiva, certo? O parágrafo 6º diz que, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese no parágrafo 5º, que foi o que nós falamos agora, caberá ao autor, sob inépcia da petição,
demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada, por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Ou seja, caberá, eu estou discutindo nesse parágrafo 5º que estou dizendo que aquela decisão proferida na ação originária, ela efetivamente violou um acordo ou uma súmula proferida por um tribunal em demanda repetitiva. E aí eu tenho a obrigatoriedade na minha demanda, na minha petição inicial, comprovar efetivamente que aquele caso julgado pela ação principal, ele se adequa ou é similar ao caso que deu fundamento ao julgamento daquela demanda paradigma, aquela súmula e aquele acórdão julgado em demanda repetitiva, certo? Preciso demonstrar isso na minha petição inicial sobre pena de inépcia, certo? Então, passado esse estudo sobre o procedimento, ou melhor, sobre as hipóteses da ação rescisória, nós vamos falar um pouquinho sobre o procedimento para conseguirmos finalizar essa nossa aula sobre a ação rescisória e dar continuidade estudando a reclamação, tá certo? Com relação ao procedimento da ação rescisória, os requisitos da petição inicial de uma ação rescisória, eles estão previstos no artigo 968 do Código de Processo Civil. E aí, o que é que o artigo 968 vem nos trazer? O artigo 968, primeiro, nos diz que a petição inicial da ação rescisória ela deve obedecer aos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. O artigo 319 do CPC ele prevê justamente aqueles requisitos básicos de uma petição inicial, previsto para o procedimento comum ordinário, certo? Endereçamento, qualificação, nome da demanda, qualificação do réu, fatos, fundamentos jurídicos, pedido, valor da causa. Então, todos esses requisitos do 319 têm que estar previstos também na petição inicial da ação rescisória. E aí vem dizer que deve o autor, além de observar esses requisitos do 319, acumular ao período de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. E aí nós teremos um juízo de rescindibilidade, que é o primeiro juízo que se faz na ação rescisória. Nós já vimos isso no início da aula de ação rescisória, certo? É o primeiro objetivo da ação rescisória, esse juízo de rescindibilidade. E teremos, possivelmente, um segundo juízo, que é o juízo de rejulgamento. Nem toda ação rescisória vai ter o juízo de rejulgamento. Todas as ações rescisórias terão juízo de rescindibilidade, que é o primeiro juízo. A primeira coisa que eu quero é rescindir a decisão judicial. Rescindir a decisão judicial, aí o juiz vai verificar, é caso de rejulgamento ou não. Se não for, parou nesse primeiro juízo de rescindibilidade. Se for, passa para o segundo juízo, que é o juízo de rejulgamento. Se for o caso de rejulgamento da causa, esse pedido já deve constar na petição inicial do autor. Se assim não for, a petição inicial vai ser inepta e vai ser indeferida, certo? Além disso, o autor ele tem que depositar a importância de 5% sobre o valor da causa. E esse depósito vai se converter em multa caso a ação seja julgada por unanimidade como inadmissível ou improcedente, certo? Aí nós verificamos também a questão do depósito obrigatório, que o autor tem que fazer o depósito de 5% sobre o valor da causa, certo? Sob pena também de não ser conhecida a petição inicial. O valor da causa de uma ação rescisória que deve constar é o mesmo valor da causa da ação originária, corrigido monetariamente, tá certo? E aí, qual é o prazo da resposta do réu? E é uma coisa muito interessante na ação rescisória. Na ação rescisória não existe uma previsão de prazo para a resposta do réu, como nós vemos no procedimento comum ordinário. No procedimento comum ordinário, nós verificamos que o réu terá 15 dias para apresentar sua contestação ou a resposta que ele achar mais conveniente dentro do processo. Diferentemente, na ação rescisória não existe a previsão de um prazo único para essa resposta do réu. O que existe é
a possibilidade do relator, né, do relator, do ministro que está julgando aquela ação rescisória, efetivamente instituir qual vai ser o prazo para a defesa, e esse prazo tem que estar entre os limites de 15 a 30 dias úteis, com base no artigo 219 do Código de Processo Civil, certo? Outras curiosidades sobre o procedimento da ação rescisória é com relação, primeiro, à revelia. A revelia na ação rescisória ela pode acontecer, certo? Revelia, o que é revelia? Vamos lembrar do Processo Civil 2. Revelia é quando o réu ele é citado regularmente no processo para ter conhecimento do processo contra ele e apresentar defesa, e ele não apresentar defesa no processo. Não é o réu não apresentar resposta, ele não apresentar defesa. Quando o réu não apresentar contestação, ele é um réu revel. Porque, lembrem, ele pode apresentar uma resposta, mas não apresentar defesa, certo? Então, a revelia acontece quando o réu não apresenta contestação, certo? Diferentemente desse ato-fato, que é um ato-fato imutável, certo? São os efeitos desse ato-fato. Que aí temos os efeitos material e processuais. Dentro da ação rescisória, não se concebe, mesmo existindo a revelia, que é um ato-fato processual, não se concebe a existência do efeito material da revelia, que seria a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor. E por que não acontece, não se gera o efeito material da revelia? Por um motivo muito simples, porque nós já vimos que é ônus probatório do autor efetivamente provar aqueles casos de rescindibilidade, certo? Porque justamente ele está indo de encontro, ele está batalhando contra uma decisão que está sob o manto da coisa julgada, material e formal, certo? Então, existiu a coisa julgada e, com base na segurança jurídica, essa coisa julgada ela tem que ser respeitada. Para ela ser rescindida, é necessário efetivamente que aquela pessoa que esteja querendo rescindir essa coisa julgada, que é algo muito importante para sedimentação e segurança do processo civil, que se comprove que aquelas hipóteses de rescindibilidade efetivamente aconteceram. Então, por isso, não ocorrerá, não se gerará o efeito material da revelia nos casos de ação rescisória, certo? E aí, outras curiosidades sobre o procedimento da ação rescisória, que não há previsão da ocorrência de audiência de mediação ou conciliação, certo? Então, com relação à rescisão da demanda, por ser uma coisa que não é um direito disponível, se ocorreu uma ilegalidade, uma ilicitude na decisão judicial, não pode autor e réu entrar num acordo para dizer, não vou rescindir mais não. Se aconteceu um caso grave para rescisão, tem que haver a rescisão da ação rescisória, ou melhor, da decisão judicial, objeto dessa ação rescisória. E aí, esse é o motivo de não haver efetivamente essa conciliação, mediação inicial nessa ação rescisória. O que não obsta, obviamente, de depois de rescindida a decisão ilegítima, poder autor e réu fazer um acordo com relação à pretensão que está se discutindo na ação originária, certo? Produção de provas. É possível, sim, produzir provas na ação rescisória. Está previsto até no artigo 972 do Código de Processo Civil, que prevê que seus fatos alegados pelas partes dependerem de prova, ou seja, pode-se sim realizar provas dentro da ação rescisória. O relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Ou seja, no artigo 972 nós verificamos que é possível produzir provas na ação rescisória, e aí, como a ação rescisória de competência originária do tribunal, o tribunal pode efetivamente delegar a produção dessas provas para um juízo de primeira instância. E aí pode ser o juízo efetivamente que proferiu a decisão rescindenda, como está previsto no caput do artigo 972, como poderá também ser outro juízo. E esse entendimento de poder ser outro juízo está esculpido no enunciado 340 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que, observadas as regras de distribuição, o relator pode delegar a colheita de provas para juízo distinto do que proferiu a decisão rescindenda, certo? E, por fim,
Para falarmos um pouco sobre a tutela provisória na ação rescisória, previsto no artigo 969 do Código de Processo Civil, temos que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Verificamos, portanto, que, primeiro, com o ingresso da ação rescisória, a gente não suspende o andamento e a execução da decisão que transitou em julgado, que está sendo discutida. Para conseguirmos suspender essa execução e os efeitos dessa decisão que se pretende rescindir, é necessário pedir a tutela provisória, e somente com essa decisão de tutela provisória que se conseguirá obstar os efeitos dessa ação que está sendo, dessa decisão que está pretendendo ser rescindida. Certo? Então, com isso, nós conseguimos analisar o que é a ação rescisória, qual o seu principal objetivo, qual o seu fundamento, sua razão de existir, quais são os seus legitimados, a competência, né, o prazo da ação rescisória, que é uma coisa bem interessante de se estudar, a questão das hipóteses de rescindibilidade, né, o procedimento e algumas nuances interessantes sobre esse tipo de demanda, que é uma ação autônoma de impugnação, certo? E ela é específica porque ele impugna decisões que transitaram em julgado, tá certo? Então, nós finalizamos nossa conversa e nosso estudo sobre a ação rescisória. Eu peço que vocês leiam os artigos do Código de Processo Civil, leiam o material doutrinário que eu vou repassar para vocês, porque, infelizmente, né, não conseguimos ver tudo dentro de uma sala de aula. Conseguimos ver, sim, as principais partes e as partes que geram maiores discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Eu tentei trazer aqui para vocês, mas leiam, procurem, pesquisem. Se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo, mandem e-mail, que eu vou estar sempre disposta a efetivamente auxiliar vocês, tá certo? Então, finalizamos por aqui a ação rescisória e nós iniciaremos o estudo sobre reclamação.